Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda. E mais uma vez estamos aqui felizes e alegres pelo privilégio de estarmos compartilhando a palavra de Deus. Como é nosso costume, toda quarta-feira nós nos reunimos para um momento de adoração e exposição da palavra de Deus. Damos as boas-vindas à Igreja Presbiteriana Boas Novas. Deus abençoe a amada igreja, o amado conselho, seu pastor. Boa noite, Cíntia, graça e paz. Nós estaremos fazendo uma oração, meus irmãos, depois uma leitura bíblica e nós teremos um momento de adoração, como sempre nós estamos fazendo, e depois teremos a exposição da palavra de Deus. Estamos sistematicamente fazendo a exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Graça e paz, Catiane, seja bem-vinda. Vamos orar a Deus. Pai amado, Pai bendito, em tua trina presença, Pai santo, teu povo que se chama pelo teu nome, apesar do distanciamento social, nesse momento, num só pensar, num só espírito, coloca-se diante de ti, com o intuito de glorificar, de exaltar o teu nome, Pai amado. Rogando a direção do amado Espírito Santo, sim, o Espírito da promessa em que nós habita, que dirija cada ato, cada momento desse trabalho realizado por meio da plataforma do Instagram. E em tudo, ó Deus, o Senhor seja exaltado e glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, para esse momento de adoração, antes de nós ouvirmos os louvores, nós queremos ler para os amados irmãos Salmo de número 117. Mas antes, nós agradecemos a presença do Wagner Melo, Betânia Araújo, minha amada esposa. Deus os abençoe, meus amados irmãos. Salmo 117 diz o seguinte: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Esse é o Deus ao qual nós servimos, esse é o Deus ao qual nós amamos, esse é o Deus ao qual nos ama, e que nós estaremos agora glorificando e exaltando o seu nome bendito e maravilhoso, digno de todo louvor, de toda adoração. Então estaremos ouvindo, ok? Melhor que a Vida, com João Manô. Graça e paz, Elita. 5 solas oficial. Graça e paz, boa noite. Irmã Zeza, minha mãe Zeza, graça e paz, boa noite. Me chamou para cantar com alegria a salvação. Me convocou para seguir, eu vou com ele até o fim. E o viver é pra ele, e o morrer é o conhecer, é lucro então.
Graça e paz, Cristina. O Pai deu um nome que está acima de todo nome, toda língua confesse como Salvador. Digno é o Cordeiro de desatar os 7 selos, resgatou povos de toda língua, toda raça e toda cor. O Pai deu um nome que está acima de todo nome, toda língua confesse como Salvador. Digno é o Cordeiro de desatar os 7 selos, resgatou povos de toda língua, toda raça e toda cor. Graça e paz, Carlos Henrique. Graça e paz, Igreja Presbiteriana, Filadélfia. A sua graça é melhor do que a vida. Tem uma palavra, posso expressar. Ele é a explosão do amor do coração do Pai. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir agora o segundo louvor de adoração a Deus com a banda Dorte, A Tua Lei. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito tempo eu teria perecido. Jamais esquecerei dos teus preceitos, porque por eles tens me dado vida eterna. Sei que a tua palavra é ensino e repreensão, a educação e correção, o bálsamo pro coração, a lei que me faz saber que eu devia merecer. Das contas que por graça e amor salvaste este vil pecador. Graça e paz, IPB Açaí. Toda perfeição tem seu limite, mas os seus mandamentos são sem fim. Eu amo a tua lei, só a tua lei. Ela é luz, ela é luz. Nem sei que a tua palavra é ensino e repreensão, a educação e correção, o bálsamo do coração, a lei que me faz saber que eu devia merecer. Mas conta que por graça e amor salvaste este vil pecador. Graça e paz, pastor Adalton, seja bem-vindo. Um forte abraço para a sua igreja e seu conselho. Sou pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. Pensei que a tua palavra é ensino e repreensão, a educação e correção, o bálsamo do coração,
Graça e paz, Thalita Gabriela, minha amada filha, seja bem-vinda. Amados, nós iremos ouvir o último louvor, o cântico Entre Nós, do Projeto Sola, e depois que nós estivermos ouvindo, nós iremos para a exposição da Palavra de Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo, pastor Adalton da Igreja Presbiteriana Açaí. A recíproca é verdadeira, ele está dizendo que é uma satisfação estar conosco, e nós também temos a satisfação de estar com ele neste momento de louvor, de adoração e de estudo da Palavra de Deus. Graça e paz, Mirla. Para as nações proclamar, ele descobre então seu novo fim. Enviou seu Espírito do céu, conosco ele está. Não queimar o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. Não queimar o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. É o Mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os amados irmãos e irmãs e com todas as igrejas que estão aqui presentes. Amados irmãos, convido a todos a nós estarmos fazendo a leitura na carta de Paulo aos Filipenses, onde nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 4, dos versos 10 até o 23. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 até o 23, que diz o seguinte: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho uma abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Pai bendito, Pai amado, mais uma vez, Senhor Deus, em Tua trina presença nós nos colocamos diante de Ti, desejosos, ó Deus, que o Senhor, por meio da instrumentalidade do amado Espírito Santo, este em que nós habita, ministre a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, o Senhor conhece cada um de nós, bem como a necessidade que cada um de nós temos. Fala-nos aquilo que nós precisamos. Nos ajuda, Senhor. Nosso Salvador falou que sem Ele nada poderíamos fazer. Então nos ajude a expor a Tua palavra com fidelidade, para que o Teu povo que se chama pelo Teu nome, de fato, ó Deus, seja edificado, consolado, exortado, e que tudo em nós, Senhor, o Teu nome, sublime e excelso nome, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos chegando e finalizando a carta de Paulo aos Filipenses. Carta que nós conhecemos teologicamente, ou academicamente, nos expressando melhor, como a carta da alegria. Por diversas vezes Paulo falar sobre esta temática. Em diversos momentos ele fala. Não somente diretamente, mas usa até palavras variantes no grego que estejam ligadas à temática da alegria. E aqui a gente chega justamente às perícopes finais. E temos Paulo demonstrando toda a sua gratidão para com os filipenses.
E às vezes eu fico pensando, meus amados irmãos, como é algo que é tão difícil a gente ver hoje nas pessoas. Gratidão. Como a gente vê as pessoas, muitas vezes elas comportando-se de tal forma e exigindo às vezes do outro determinada postura, como se ela fosse digna de que aquilo fosse feito. E são coisas que nos chamam, né, a atenção quando justamente a outra está prestando um favor. Como as pessoas têm o coração endurecido, não é? E como as pessoas se colocam numa posição de superioridade em relação às outras, que querem, na verdade, serem servidas, e algumas, talvez, intimamente até adoradas. Mas nós vamos ver aqui justamente algo que é completamente contrário a isso. A gente vai estar vendo aqui Paulo fazendo aqui de fato um tributo de gratidão, não é? E aqui Paulo ele dá um belo testemunho, assim a gente pode dizer, da sua relação com a igreja de Filipos, na realização da obra missionária. E isso me chama a atenção, irmãos, sabe por quê? Tem algo que nós estamos não recordando, não estamos pensando. Tem uma questão do marketing pessoal que diz o seguinte, é uma máxima do marketing, tanto pessoal como do marketing comercial. Quem não é visto não é lembrado. É verdade. Essa máxima, ela é verdadeira. Quem não é visto não é lembrado. E recentemente, né, eu tenho tido uma preocupação muito séria exatamente com os missionários fora do Brasil. Você imagina, eu sei que aqui tem gente de diversas denominações, mas você já parou para pensar como estão os brasileiros missionários na Europa? Imagine a situação do euro. O euro já passou dos R$5, meu irmão. Já parou para pensar nisso? Pegue R$100 e divida por 5. É o que vai chegar lá. Só que lá está no mesmo valor tudo que ele tem que pagar. E alguns estão me informando, hoje eu não vou dizer o nome por uma questão ética, ok? Porque a gente não pode expor as pessoas, até mesmo pelo local que a pessoa está trabalhando e com quem está trabalhando, então a gente precisa ter cautela, certo? Mas me falou o seguinte, pastor, ore por mim. Conversando comigo hoje pelo Instagram no direct. Ore por mim, pastor. Porque mais de 50% da nossa renda diminuiu. E nós estamos aqui lidando com essa situação. Não está sendo fácil para nós. Eu sei que muita gente perdeu emprego. É estimado que mais de 600 mil empresas fecharam. Mas nós sabemos que quem é o Senhor da obra é Deus. Mas Deus também, meu irmão, minha irmã, amadas igrejas, move nossos corações para a gente investir na obra.
Então, se sua igreja tem condições de fazer parceria com missionário lá fora, faça. Faça uma parceria, porque é importante. Procure saber como estão os missionários de sua denominação, principalmente aqueles que estão na Europa, porque estão sofrendo, estão passando por dificuldades. Estou abrindo esse leque aqui, porque aqui a gente tem o apóstolo Paulo, nesta parte da carta aos Filipenses, demonstrando a sua gratidão pelo investimento dos filipenses em missões. E o missionário era Paulo, o pastor era Paulo no campo. Então a igreja precisa acordar para aqueles que estão lá, que têm esposo, que têm esposa, que têm filhos, e que nesse momento de dificuldade, que dependendo de qual agência missionária que o missionário faça parte, ele não é permitido ter um emprego. Ele é exclusivo, ele e a esposa, para o ministério, não podem trabalhar. É só o ministério. Não conseguem ter outra fonte de renda, porque é como a agência missionária funciona. Tem agência que permite, mas tem agência que não permite. Então nós não sabemos como estes amados irmãos estão lá. Então, se você tem na sua denominação missionários fora do Brasil, e se você, como igreja, pode fazer alguma coisa, e se você individualmente, como crente, pode fazer alguma coisa, torne-se parceiro de um missionário. Não deixe ele sofrendo. Não permita isso. Seja instrumento de bênção nas mãos de Deus para abençoar outros. Se Deus lhe deu uma boa condição, se você tem uma boa condição financeira, está abastado, está tranquilo, você pode investir, faça. Torne-se parceiro. Não é dar uma oferta única, não. É assumir um compromisso de parceria. Todo mês você se comprometer aquele valor. Faça isso. Porque lembre-se, principalmente aqueles que estão justamente na dependência do euro. Lembre-se, a diferença é grande hoje. Porque o euro já passou do patamar dos R$5. Então lembre-se que toda vez que você mandar 5, é 1. Não é 5 que está indo, está chegando 1. Pense nisso. Muitos pagando aluguel. Porque nenhum missionário lá chega com milhões de dinheiro, não. Chega na situação que tem que pagar aluguel. Que muitas vezes se desfaz tudo que tem aqui e vai para lá. Eu conheço situações de missionários que passam uma situação tão difícil ao chegar no campo, porque o brasileiro é tão mal visto em determinado local que ele teve que pagar 1 ano adiantado de aluguel. São situações que se enfrentam no ministério, no campo missionário. Então, meus irmãos, vamos trabalhar. Se a igreja não tem condições de financeiramente ajudar, como aconteceu aqui na situação de Paulo e os filipenses, então vamos interceder, porque a Bíblia é muito clara em dizer que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E eu creio. Então oremos. Então nós temos aqui, meus irmãos, a gratidão de Paulo para com os filipenses. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz um comentário e diz o seguinte: o propósito desta sessão é claro, agradecer a dádiva que Epafrodito, capítulo 2 e o verso 25 a 30, trouxe ao apóstolo Paulo em Roma, capítulo 4 e o verso 18,
E nesta parte da carta que Paulo chega a uma das principais razões porque está escrevendo, expressar sua gratidão pela oferta que Epafrodito lhe trouxera da igreja de Filipos. O apóstolo a reservou para o fim, com o objetivo de dar ênfase. Ou seja, Hernandes Dias Lopes compreende, como eu também compreendo, que Paulo deixa para tocar nesse assunto no final da carta, para dar de fato ênfase ao tamanho da gratidão que Paulo tem para com a igreja dos Filipenses, o qual apoiou em seu ministério. Vejam que coisa importante. Paulo já não estava mais entre eles. Paulo estava longe, seguiu fazendo missões. Mas eles assumiram o compromisso com Paulo, assumiram a parceria com Paulo, porque eles quiseram, porque eles entenderam a necessidade de manter bem o missionário no campo. Meus irmãos, esse negócio, sabe, de colocar para o missionário que o missionário tem que sofrer, que o missionário tem que viver pela fé. Meu irmão, todos nós temos que viver pela fé. A Bíblia deixa claro que todos nós, o justo, ele viverá pela fé. Só que quando eu vejo muita gente falando isso a respeito do missionário, está embutido dizendo que o missionário tem que sofrer mesmo, tem que ralar. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando a Bíblia fala que os servos de Deus devem sofrer de maneira positiva, eles devem sofrer por causa do amor ao Evangelho. Passar necessidade, não. Quando a igreja, inclusive, pode suprir a necessidade, como aqui a gente vê a igreja dos Filipenses fazendo. Houve momentos de dificuldade na vida de Paulo? Houve. Paulo soube superar? Soube sim. Mas isso quer dizer que a igreja vai infligir o sofrimento ao ministro? Vai infligir ela mesma o sofrimento ao missionário? Ela podendo fazer com que ele não sofra, ela vai ser a provocadora do sofrimento dele? Aonde é que está isso na Bíblia? Porque a Bíblia está me ensinando algo diferente aqui. Está ensinando a igreja a cuidar do seu missionário. Está ensinando a igreja a cuidar do seu pastor. E está mostrando algo maravilhoso da parte do pastor: a gratidão. Porque é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla aqui nesse relacionamento. Nesse relacionamento de amor, de cuidado de um para com o outro. Porque do mesmo jeito que Paulo escreve a carta com amor pastoral, paternal para com a igreja dos Filipenses, esse amor é retribuído para ele na prática também. Porque a gente precisa entender que o amor na Bíblia não é o mero assentimento de um sentimento, não. O amor nas Escrituras, ele é prático. E é isso que a gente vê tanto da parte de Paulo na prática ao escrever e ao cuidar e orientar a igreja dos Filipenses, como a gente vê a igreja de Filipenses na prática cuidar do seu pastor que está no campo missional, realizando a missão. E a gente precisa ter esse cuidado. Então começa aqui a nota de gratidão, um testemunho e aqui um segredo aprendido. Ou seja, a igreja ela precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. A igreja demonstra com cuidado com o obreiro à medida que lhe dá suporte financeiro para realizar a obra. Todos os recursos para a realização da obra de Deus já foram providenciados, estão na mão dos crentes. Quem afirma isso é o Hernandes Dias Lopes. E é exatamente isso. Eu gosto muito de um pastor já jubilado, idoso e muito sábio. Sempre gostei de ouvi-lo.
E quando ele fazia campanha numa igreja em que eu já fui pastor auxiliar, eu gostava quando ele chegava lá na frente da igreja para falar para os irmãos, e ele dizia uma coisa que me fez pensar e raciocinar o quanto ele tinha certeza sobre o assunto. Na primeira vez eu achei engraçado, eu ri, mas aquilo me incomodou, e ele falou uma outra vez e eu pude entender o quanto ele estava certo e o quanto aquilo era sério. Ele disse assim: Deus tem muito dinheiro no seu bolso. Na hora eu achei engraçado, de fato. Mas depois eu pensei, não, ele está certo. O meu provedor é Deus. É Deus que me sustenta. Tudo na minha vida é mediante a graça de Deus, sua bondade, seu amor e sua misericórdia. É Deus que me concede o sustento. É fruto da providência de Deus, a doutrina da providência de Deus. É Deus na minha vida, concedendo de fato todo o meu sustento, de todas as formas. Ele está certo. A gente precisa aprender a ser generoso. A gente precisa aprender a ser generoso em relação a ofertar. Porque parece que a gente só tem a preocupação no ato da realização do dízimo, de ser só aquele compromisso e mais nada. Porque a Bíblia fala em trazei os dízimos e as ofertas. Mas parece que os crentes só entendem a palavra dízimo e mais nada. E quando se faz uma campanha para alguma coisa, contra gosto, alguns participam. Entendam, Deus é soberano. Tudo que você tem e só tem, é porque é Deus que concede que você tenha. Ou você acha que foi você simplesmente porque realmente trabalhou e conseguiu com seu próprio suor e esforço? Ora, quando a Bíblia fala que Jesus deixou bem claro, né? Sem mim nada podeis fazer. O que é isso? O que é nada? Nada é nada. Irmãos, tudo na nossa vida, compreendam, não há nada. Vejam bem, raciocinem comigo. Existe alguma coisa, raciocine comigo, existe alguma coisa na minha, na sua vida, fora do contexto da graça? Alguém pode me dizer? Há alguma coisa na nossa vida fora do contexto da graça de Deus? Então, meu irmão, minha irmã, a resposta está sendo não. Entenda, tudo o que nós temos é graça. E sabe o que é graça? É favor imerecido. Favor imerecido. Ou seja, a gente não merecia, mas Deus, por bondade, por amor, nos concede. Porque Ele é fiel. Graça e paz, meu nobre Saulo, reverendo Saulo, bom estar aqui conosco. Fico muito feliz com sua presença, meu nobre irmão. Muita saudade, viu? Então, meus amados irmãos, nós seguimos. Paulo aprender aqui o segredo, né? Ele fora radicalmente iniciado nisso pelas experiências da vida aplicadas ao coração pelo Espírito Santo. Aqueles que o temem, Deus revela este mistério, como por exemplo Salmo 25 e o verso 14. Aqueles que rejeitam a Cristo não podem compreender como um cristão pode permanecer calmo na adversidade e humilde na prosperidade, porque isso é mediante a ação do Espírito de Deus.
Porque só quem é temente a Deus é que se comporta desta forma. Olha o que é que o Salmo 25, verso 14 fala. A intimidade do Senhor é para que os teme, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Não somente a sua aliança, mas os benefícios estabelecidos pelo próprio Deus nesta aliança. E este é Paulo, que vivenciou de fato essa situação, que se tornou experiente por toda a ação do Espírito nele, por toda a experiência que Deus o colocou para ele vivenciar. Mas entenda, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Paulo naufragou 3 vezes, não foi? Foi. Testemunho bíblico. Afundou no meio do mar 3 vezes, ficou boiando não sei quanto tempo até chegar em terra firme. E naquela época, meus irmãos, não era feito hoje não, viu? Naquela época não tinha helicóptero, naquela época não tinha radar, viu? Naquela época não tinha NASA, não tinha marinha procurando, tinha nada disso não, viu? Tinha caixa preta para se achar onde é que estava. Não tinha como estar medindo o vento, a força do mar, calcular as correntes. Tinha nada disso naquela época não. E por 3 vezes Paulo naufragou, chegou em terra firme. Uma víbora picou ele, não aconteceu nada. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Historicamente, aconteceu com outros a mesma coisa? Porque assim, quando se trata das coisas boas, não é? Ninguém quer aplicar. Mas quando se trata das dificuldades, dos problemas, aí querem pregar a vida, não é? Dos profetas, querem pregar a vida dos apóstolos, querem aplicar aos pastores, querem aplicarem aos missionários e querem que eles se conformem. Mas você não aplica para você. Por que não? Qual é a diferença? Irmãos, sabe qual é a diferença que pode existir entre nós? Biblicamente falando, eu só consigo pensar em uma única coisa que possa haver como uma possibilidade de diferença entre os crentes. Só existe uma coisa na Bíblia que eu consigo imaginar. A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. É a única coisa que eu posso entender que possa haver uma distinção entre um crente e outro. É aquilo que foi dado. Porque a cobrança entre os dois vai existir. Não vai deixar de existir. A diferença é que um vai ter uma cobrança maior pelo que foi dado e o outro vai ter uma cobrança menor pelo que foi dado. E que isso aqui não coloca um superior nem coloca o outro inferior. Porque isso aqui está se falando de comprometimento, está falando de responsabilidade. Um tem mais responsabilidade que o outro, vai ser mais cobrado. O outro tem menos responsabilidades, vai ser cobrado também. A cobrança não vai deixar de existir. Mas cada um vai ter a sua responsabilidade e será chamado por isso. Essa é a única possível diferença que eu enxergo na Bíblia entre um crente e outro. Se é que pode se colocar isso como uma diferença entre os irmãos. Se é que pode ser. Ok? Mas vamos continuar e seguir no texto bíblico. E vamos ver mais o que Paulo coloca. Vamos trabalhar agora, irmãos, algo que sempre me chamou a atenção.
compreendendo o que significa tudo posso naquele que me fortalece. Eita, texto que trouxe já tanta confusão, tanta interpretação equivocada, porque o problema é que as pessoas não querem ler o que vem antes, não é? Tudo o que está relacionado para o desfecho qual Paulo coloca, tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos lá. Vamos para as questões relacionadas a tudo, né? Tudo naquele que me fortalece. Vamos lá. Primeiro, tanto sei estar humilhado. Paulo foi humilhado em diversos momentos. Não somente humilhado, mas como Paulo apanhou e foi preso. Levou chicotadas, apanhou com caniço. Estava lá, na cadeia, ensanguentado. Para se sentar com as costas cortadas é triste, fica em pé, que não aguenta sentar. Porque quando sente, estica a pele, dói. E o ferimento, quando está cicatrizando, que você vai sentar, abre, rasga, sangra, dói de novo. Então o cabo fica em pé. Ou deita. É uma situação bem difícil. Então, Paulo sabe o que é humilhação. Passou por ela. Mas Paulo também sabe a experiência de ser honrado. Por exemplo, os filipenses o honravam. Uma igreja que honrava o seu pastor. É a igreja de Filipos. Paulo também aprendeu uma coisa muito interessante. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Ou seja, todas as experiências das quais a gente possa imaginar, Deus concedeu a Paulo. Pode não conceder a mim, pode não conceder a você, pode não conceder aos pastores que estão aqui presentes. Ou pode em parte, nós não sabemos. Inclusive, Paulo não relata quais foram todas essas experiências. Ele só fala que de tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência. Não detalhou quais. Mas aí Paulo coloca o que é que ele já experimentou por amor ao Evangelho. Teve fartura, como passou fome. Aí tem gente que coloca, olha aí pastor, tá vendo? O senhor está reclamando do quê? Meu irmão, minha irmã, você tem noção da época que Paulo estava pregando o Evangelho? Você tem noção de quantas vezes Paulo apanhou? Você tem noção de quantas vezes Paulo foi perseguido? Você tem noção de quantas vezes Paulo ele saiu de um local e de outro? Quantas vezes ele foi esbofeteado, apedrejado? Havia perseguição naquele momento. Hoje há. Dependendo do país que você for, tem. Por exemplo, na China tem. Nos países árabes tem. Nos países normalmente da cortina de ferro, os países comunistas, socialistas, tem. Dependendo de onde você for, vai ter. Em outros locais, não. Em alguns, a situação é velada, mas tem. Depende de onde você estiver. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas ali, né, era uma situação complicada. E depois, historicamente, a gente vai vendo, né, lembre-se de como morreram cada um dos apóstolos. Pedro crucificado de cabeça para baixo. O próprio Paulo foi decapitado. Isso por pregar o Evangelho. Em países aí de origem muçulmanas, tem cristão que está sendo assassinado. Em países aí africanos com ditaduras de determinada posição ideológica, os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo assassinados, mas ninguém fala. Isso são realidades, mas nós vivemos aqui no Brasil. A sua igreja tem missionários aonde? Procure se informar e saber a situação que ele está vivendo e procure cooperar com ele.
Porque a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação àqueles que fazem missões. Porque se a gente quer ter justamente para nós o que é bom e a gente deseja para o outro o contrário, tem alguma coisa errada nessa visão de evangelho. Então Paulo coloca que ele soube ter a fartura como ele soube passar fome. Assim, Paulo explica que também teve abundância, como Paulo teve escassez. E a gente tem que entender o contexto histórico que Paulo vivia. E aí, Paulo finaliza dizendo o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, dos versos 14 a 18, Paulo ele completa, né, a nota de gratidão. A nota de gratidão agora, né, resumida do verso 10 e completada, o apóstolo indica aqui a relação que existe entre o donativo e ele mesmo o recipiente. Então, aliviou sua carência e trouxe alegria ao seu coração. Versos 10, 14, 16 e 18a. Aos doadores, ele os enriqueceu. No verso 17, Deus, ele lhe foi muito agradável. Verso 18, a parte B. E aí a gente tem os versos 19 e 20. Confiança no amoroso cuidado de Deus, e aí a doxologia, né? A igreja de Filipos tinha um coração maior do que o bolso. Eles davam mão de que sobejava, mas das suas próprias necessidades ofertavam sacrificialmente. Eram pobres, mas enriqueciam muitos. Nada tinham, mas possuíam tudo. Olhavam a contribuição não como um peso, mas como uma graça, como um dom imerecido de Deus. Quem afirma isso é o Hernandes Dias Lopes. E de fato, essa é a realidade. Essa é a realidade. Deus havia foi superabundante em graça para com a igreja dos filipenses. E é interessante Paulo em seu testemunho dizer que não só uma vez, quando eu estava em Tessalônica, realizando o trabalho lá, não é? Paulo deixa claro, não só uma vez, mas 2 vezes. Vocês mandaram para mim mais que o suficiente para me manter. Vejam que coisa maravilhosa. A preocupação amorável da igreja com o seu pastor, com o bem-estar dele, com o cuidado dele na obra. Porque uma coisa é a obra, outra coisa é o pastor na obra, é o missionário na obra. Os dois igualmente merecem atenção. A obra pertence a Deus, como o obreiro é enviado por Deus, e ambos precisam ser bem cuidados. Porque ambos pertencem também a Deus, como os filhos, não é? Como todos que fazem parte daquela igreja local pertencem a Deus. Então, meus amados irmãos, eu gosto também de uma frase que o William Barclay ele coloca. Ele diz assim: nenhuma dádiva faz o doador mais pobre. A riqueza divina está aberta para os que amam a Deus e ao próximo. O doador não se faz mais pobre, senão mais rico, pois seu próprio dom é a chave que ele abre os dons e as riquezas de Deus. Paulo sabe, meus irmãos, aqui, que a igreja lhe enviou uma oferta da sua pobreza, mas Deus recompensará a igreja com sua riqueza em glória. A igreja supriu a necessidade financeira e emocional do apóstolo, mas Deus há de suprir todas as necessidades da igreja. E é tanto que Paulo deixa bem claro que ele não pediu, ele não estava pedindo, mas a igreja, entendendo a responsabilidade amorável com ele,
ela ofertou, ela investiu no seu pastor. E aí a gente chega à conclusão. Saudação e bênção, né? Então Paulo conclui esta carta magna da alegria, esse momento formoso da providência divina, como um pastor que se lembra de cada uma das suas ovelhas. Né? Verso 4, capítulo 4, verso 21. E invoca sobre elas a graça do Senhor, o verso 23 do capítulo 4. E também como um evangelista que dá relatórios dos milagres da pregação do evangelho, cujos frutos são vistos até mesmo na casa de César, no capítulo 4 e no verso 22. Assim nós encerramos e nós agradecemos a presença de todos os amados irmãos. Pastor Tom apareceu novamente, nós ficamos felizes com sua presença, reverendo, que coisa boa ter o Senhor conosco mais uma vez. Irmãos, algumas informações breves. Nós estávamos tendo sempre, de segunda a sexta-feira, o devocional às 11 horas da manhã. Mas estamos chegando, né, e nos aproximando da fase final do nosso mestrado. E aí a gente vai ter a necessidade de começar, né, um momento mais intenso de estudos, porque a gente vai precisar escrever a nossa dissertação. E aí eu vou precisar de mais tempo. Então eu vou estar realizando as devocionais sempre na segunda-feira, ok? Segunda-feira, 11 horas da manhã, na plataforma aqui do Instagram, a gente vai estar fazendo o devocional. O outro dia da atividade nossa na plataforma do Instagram será quarta-feira, sempre às 20 horas. A gente vai iniciar uma nova carta para estudar, ok? Encerramos hoje a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Domingo, às 10 horas da manhã e às 19 horas, nós estamos atuando na plataforma do YouTube, por meio de um aplicativo. Então, se você olhar na nossa página do Instagram, lá na descrição, lá em cima, ok? Você vai ver que tem um link. Se você não é inscrito, faça inscrição, nos ajude a gente a chegar lá aos 1000 inscritos, ok? Porque o Instagram só libera a gente fazer a transmissão ao vivo pelo celular se a gente tiver 1000 inscritos. Envie para os seus amigos, parentes, colegas, ok? E convidem para fazer a inscrição e não esqueçam de ativar o sininho, ok? Estejam orando por nós. Deus os abençoe, vos guarde e vos livre de todo o mal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite.